vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, contar uma história de como foi a minha primeira prisão como policial. Na minha folga, quando eu estava de folga, eu achei uma pessoa que estava com mandado de prisão ativo e tive que fazer o procedimento lá para fazer a prisão. Eu estava de folga, então eu vou contar para vocês nesse vídeo agora como é que foi essa história. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. Eu já vou deixar as indicações de cursinhos para você estudar para concurso, para polícia, aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, como é que foi a minha primeira prisão como policial na folga. Primeiramente eu vou contar a história desse cumprimento de mandado. Era um cara que logo eu recém cheguei na delegacia onde eu trabalho, tinha alguns mandados a cumprir. Então a gente separou alguns ali e pegamos um que era um mandado por tráfico de drogas, né? Achamos ali o endereço, levantamos o endereço do pai, da mãe, enfim, e fomos atrás do cara. Fomos nada de achar o cara, decidimos, vamos na casa dos pais dele, né? Vamos ver se por acaso ele tá por ali, enfim. Fomos lá, demos umas rondas, pegamos informações com vizinhos, uns falaram que fazia tempo que ele não ia ali, mas às vezes aparecia. Aí eu fui lá, dei um migué lá pra mãe do indivíduo, fui pedir uma informação ali de casa, de alguma coisa pra alugar, pra ver se eu via o cara, e nada dele. Deu ter visto pelo menos alguma movimentação do cara. E depois no outro dia foi um colega nosso mais velho, botou uma camisa lá de social, assim, uma camisa meio de pastor, botou uma Bíblia embaixo do braço, foi lá fingir querendo dar uma palavra lá de pastor, enfim, e pra ver se via o cara por ali, nada de ver o cara, até perguntou se a mulher tinha filhos, falou que tinha, mas nenhum morava com ela, enfim, aquela coisa toda, e não achava o cara. Olha, a gente, por umas semanas ali, a gente ficou circulando ali as casas da família dele, dos locais onde ele poderia estar frequentando, e nada de achar o cara. Até um dia a gente foi fingir que foi entregar uma intimação para ele, né? Dizendo que ele deveria comparecer na delegacia, que ele era testemunha de um caso, naquele migué, e a mãe dele falou que não falava com ele há mais de um ano. Então também ela deu o famoso migué, né? Claro, a gente percebeu ali para proteger o filho. Isso acontece muito. A família protege o filho que está com mandado, a família protege o filho que está contra a lei e tenta de alguma forma esconder para que ele não seja preso, para que ele não seja descoberto, né? Eles tentam encobertar ali as coisas que o filho faz, que o familiar faz. Isso acontece muito. Mas aí tranquilo, passou ali algumas semanas, até uns 2, 3 meses que a gente vira e mexe e atrás do cara e nada do cara. Tentamos até ver na cidade vizinha, nada de achar o cara. E aí a gente oficialmente, né, desistimos, entre aspas, de achar o cara e fomos para os próximos, né, que tinha vários mandados para cumprir, várias investigações rolando. Acabamos deixando quieto esse cara que a gente já tentou de tudo, não conseguiu achar ele. E ficou marcada, porque era um dos primeiros que eu fui atrás, assim, com a equipe de investigação pra prender logo que eu cheguei na polícia, ficou marcado. Pô, eu tenho que achar esse cara, velho. Pô, foda, não pode ser que ele tomou chá de sumiço, não tem dinheiro, assim, tanto dinheiro pra ter ido pra fora, tá morando fora. Uma hora ele vai aparecer, beleza, ficou assim. Passado um ano e pouco, quase um ano e meio ali que a gente foi atrás dele, eu estava num sábado de manhã, tava de folga, tinha ido no banco, sei lá o que eu tinha ido fazer, tinha ido na rua, e quando eu tava passando de carro por uma rua, eu vejo o carro do pai dele. O pai dele faz instalação de gesso, esses serviços assim de casa, sabe? Instalação de gesso, enfim, outros serviços. E eu vi ali o carro do pai dele, olhei pra dentro de uma residência e tava lá o cara. Tava lá o cara do mandado de prisão. Falei, é ele, não pode ser ele mesmo. Até fui bem devagarinho ali. Meu, é ele, puta que pariu, ele tá aqui o cara. O cara tava, acho que voltou a morar na cidade, talvez saiu do crime, eu tava tentando levantar um dinheiro lá com o pai, foi fazendo uns serviços lá com o pai dele de instalação de gesso, beleza. Aí eu passei, putz, é o cara mesmo. O cara, consultei, claro, o sistema, vi se ele tava com mandado de prisão ativo ainda tava com mandado de prisão ativo. Dei a volta na quadra e fiquei no começo da rua de longe lá, olhando onde tava o cara e olhando também na frente da casa o carro lá do pai dele, o caminhãozinho de gesso ali, né? Pra ter certeza que não ia sair. E nessa observação que eu fiquei ali, eu já liguei pros meus colegas que também estavam de folga, eu já liguei. E aí, rapaziada, seguinte, aquele cara tá aqui. Ele tá ali, tá com o pai dele, tá fazendo uma instalação na casa tal, aqui na rua tal, vocês conseguem chegar aqui?
vocês conseguem chegar aqui agora? Senão eu vou ter que chamar e ligar reforço pra PM, né? Chamar a PM de reforço. Eles falaram, não, já vamos colar aí, estamos chegando. Já liguei pra um, já ligou pra outro. Os dois lá se encontraram na delegacia e foram lá ao meu encontro, lá no início da rua. Eu tava lá esperando e já chegou os dois. Assim, não dava pra ver muito bem, né? Pelo menos ele, acho que não desconfiaria se ele visse de longe, que a gente tava bem longe. Mas eu sabia que o carro do pai dele tava lá e sabia que se o carro do pai dele saísse era só seguir o carro do pai dele. Beleza. Aí eles chegaram lá ao meu encontro, eu fiquei enquanto isso observando ali, demorou uns 15, 20 minutos para isso acontecer, porque como estavam todos de folga, até sair de casa, pegar seus carros ao meu encontro, isso leva um tempo. Então eu fiquei ali esperando, aí chegaram eles, abri a janela do carro, falei, bora lá abordar? Então, bora lá abordar. Peguei eu, saí do meu carro, entrei no carro, na viatura descaracterizada que a gente tem, na viatura da polícia descaracterizada, e fomos lá devagarinho, paramos na frente e já falei, ó, tá lá o cara. Beleza, saímos do carro e já entrando na casa, o cara tava ali no pátio, a gente já, polícia, mão pra cima, mão na parede, vai. O cara meio que não sabia o que tava acontecendo, o pai dele também ficou um pouco desesperado aí, mas botou a mão na parede. Você é tal pessoa? Sou tal pessoa. Cara, você tá preso por tráfico de drogas, sentença definitiva, você vai acompanhar a gente, pegamos, algemamos ele. E foi uma prisão que pelo menos não evoluiu, né? Normalmente vem vizinho, vem o pai, encheu o saco, o pai ali só ficou assustado, o pai não fez nada, que sim, não tentou ir contra o serviço da polícia, só ficou assustado. E ele foi conduzido para a delegacia. Aí eles falaram ali, o pai dele falou que ele já tem problema, mas ele parou de fazer essas coisas, parou de andar com o pessoal errado, que agora estava indo pelo certo, estava trabalhando com ele, enfim. Se é verdade ou se é não verdade eu não sei, só sei que saiu o mandado de prisão judicial contra ele, mandado de prisão por tráfico de drogas, a gente ia cumprir e fizemos esse cumprimento. Depois de um ano e pouco a gente até comemorou depois, eu falei, pô, como a gente teve trabalho com esse cara, não achou. E na minha folga lá eu consegui ver onde é que ele tava e a gente conseguiu fazer essa prisão. Então foi uma coisa muito bacana. Claro, eu tô sempre armado, né? Sempre ando com a minha arma aqui. Sempre tá comigo até na minha folga. Então se eu tivesse que abordar sozinho, eu até abordaria. O ideal não é abordar sozinho, o ideal é esperar reforço, mas se eu tivesse que fazer um acompanhamento e tal, pelo menos eu tava com minha arma ali para me proteger se fosse necessário. Fizemos a prisão, levamos lá o cara para a delegacia, levamos pro presídio. O pai foi lá, o pai chorou, dá pena da família, sabe? A gente fica com um pouco de pena quando os familiares vão na delegacia, eles choram, eles falam que não queriam que o filho tivesse entrado nessa vida, que agora ele estava mudando, que ele estava trabalhando, enfim. A gente consegue ver quando são pessoas boas trabalhadoras, né? E realmente na família daquele cara, especificamente dessa prisão aí, não tinha nenhum vagabundo, não era uma família de vagabundos, de criminosos. Pelo contrário, todos ali, pelo menos os que moravam naquela casa, os que habitavam aquela casa, eram pessoas que nunca tiveram passagem policial, né? Tanto que o pai dele fazia instalação de gesso, né? Trabalhava normalmente, tinha um trabalho honesto e o pai dele ficou assim, bem triste, mas a gente falou, cara, teu filho cometeu um erro, ele vai ter que pagar sua dívida com a justiça e agora, quando ele ser liberado, mais pra frente, ele segue o caminho dele do bem, né? Aí ele falou, não, eu entendo e tal, mas é triste, meu filho, enfim. É chato, é uma situação chata, a família fica sentida, isso acontece muito na delegacia, você vê família chorando que o cara foi preso, muitas vezes é de uma família que não é a galera toda do crime, mas enfim, aconteceu e foi realizada a prisão. E você, o que teria feito se tivesse visto um cara com mandado de prisão ativo na rua? Você teria abordado sozinho? Você teria chamado reforço da PM? Você teria ligado para os seus colegas? No caso eu, Polícia Civil, liguei para os meus colegas da Civil antes de tentar o reforço da PM, né, para ver se a gente consegue ali em casa resolver. Qual seria a sua atitude nesse momento? Quer mais vídeos desse tipo de histórias de prisão? Tenho várias histórias legais de prisão. E eu tô pensando em começar a contar um pouquinho mais elas aqui, com um pouco mais de detalhes, claro, sem revelar nomes, sem revelar métodos que a gente utiliza dentro da polícia, que são, claro, sigilosos, a gente não pode revelar para que isso não seja descoberto, como a gente descobre as coisas, né? As pessoas não podem descobrir como a gente descobre as coisas, ficou até engraçado o jeito de falar. Mas se você quer que eu conte mais histórias desse tipo, comenta aqui embaixo. Esse era o vídeo de hoje, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.